18 de março de 2025, eu estou aqui em Tubarão, na casa do radialista e jornalista Arilton Barreiros Souza. É isso, né? Isso. E vamos conversar com ele, temos a grata satisfação de conversar com ele sobre a sua trajetória profissional, especialmente no rádio. Arilton, você é de Tubarão mesmo? Eu sou de Tubarão, nasci no dia 7 de março de 1950, portanto, estou com 75 anos. 75 anos completados agora em 2025. Exato. E entrei no rádio, Marcos, com 14 anos. Eu era do movimento escoteiro, e aí o Grupo Escoteiro Tubarão tinha na Rádio Tabajara um programa, às 13 horas, todos os domingos. E eu fui convidado pelo grupo a participar desse programa. Com 14 anos de idade, eu comecei, então, a fazer o programa do movimento escoteiro, juntamente com outros colegas, e o dono da rádio, na época, gostou do meu trabalho, e aí acabou me convidando para participar da rádio. Eu, com 14 anos, então, comecei a minha lide no rádio. Comecei como plantão esportivo, veja só. Que rádio que foi, Arilton? Na Rádio Tabajara. Tabajara. Em 1964. E aí, depois... 61 anos, então? Não deu bem em 61 anos, porque eu saí para servir o Exército durante um ano do rádio, né? Depois fiquei em Porto Alegre também um ano, e fiquei fora, acho, mais um ou outro ano, e acabei tendo o rádio como o meu ganha-pão. Agora, como é que era fazer o plantão esportivo na década de 60? Ah, nem te conto. Era complicado. Era muito complicado. A gente trabalhava com dois rádios. Um rádio, a gente, em ondas curtas, pegava a Tupi do Rio de Janeiro. E o outro rádio, a gente pegava a Gaúcha, de Porto Alegre, né? Ou outra emissora, e aí a gente anotava rapidamente os resultados do futebol pelo Brasil. Era muito complicado. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha em rádio hoje, Marcos, que hoje é um mumu fazer rádio, né? Hoje está tudo pronto na sua mão, né? Antigamente era complicado, meu amigo. Tínhamos que puxar fio, 200, 300 metros de fio para fazer uma transmissão esportiva. Nós tínhamos gravadores que pesavam 1 quilo. E aí, quando você ia entrevistar uma autoridade que às vezes falava demais, aquilo chegava a cansar, que a gente tinha que segurar o braço aqui com o gravador na mão. Não sei se você chegou a pegar um gravador desse. Não tive a sorte. Mas então, e aí, depois da Tabajara, como é que foi o... Pois eu trabalhei aqui em Tubarão, na Rádio Tabajara, trabalhei na Rádio Tubá, trabalhei na Rádio Santa Catarina, fui o fundador da Rádio Verde Vale em Braço Norte, junto com o falecido Stender Sorato, que é pai do atual prefeito, que também foi prefeito aqui da cidade de Tubarão. Nós fundamos também a Rádio Tabajara FM, que hoje é a Massa, né, FM aqui em Tubarão. E ao longo desse período todo, eu acabei sendo diretor de esportes e diretor de jornalismo da Rádio Tubá durante 10 anos. Depois eu dirigi as emissoras do Sorato, que era a Tabajara AM, FM, e também a Verde Vale, dirigi as 3. Com o advento da venda das outras 2 rádios, ficamos só com a Verde Vale. E depois, com a venda da Verde Vale, eu vim parar aqui na Rádio Santa Catarina. E nesse meio tempo aí todo, eu também fiz a TV Eldorado, não sei se você recorda, a TV Eldorado em Criciúma. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu trabalhei com eles. Recebi um convite para morar em Criciúma, mas eu não quis sair de Tubarão, e aí acabou o meu contrato com eles, né? E também, durante todo esse tempo que eu trabalhei em rádio, Marcos, eu acabei fazendo jornal, né? Eu escrevi para o Diário, ainda escrevo para o Diário do Sul, eu estou há quase 30 anos escrevendo para o Diário do Sul. Tem um jornal semanário em Tubarão chamado Jornal da Cidade, que é muito popular, e hoje está só no digital, também escrevo. E depois, com o advento da venda da Rádio Santa Catarina, eu acabei recebendo o convite para trabalhar com o Elídio, que hoje é diretor também da Caerte, e o Elídio Uliano tem uma rádio Braço Norte, uma rádio aqui em Tubarão,
me convidou para fazer jornalismo, eu agradeci, e ele acabou me convencendo, então, a participar com 5 minutos de um comentário todos os dias. Isso eu faço com muito gosto, de segunda a sexta-feira. O esporte está bem presente nessa tua trajetória, né, Arildo? Ah, sim, muito presente. Eu fiz o esporte durante um bom tempo. Foi só em 1996 que eu deixei de fazer esporte. A minha vida toda foi fazer esporte, né? Eu trabalhei muito com transmissões esportivas, conheci o estado inteiro graças ao trabalho que as rádios faziam com a cobertura do Estilo Luz, do Ferroviário, né? E depois de 1996 eu acabei entrando mais para a esfera política, porque eu comecei a fazer programa jornalístico. Eu comecei a apresentar programas jornalísticos, né? E nesses programas jornalísticos eu acabei inventando algumas coisas, como, por exemplo, o jornalismo era uma coisa muito séria no rádio. Era muito sério. Era difícil você pegar um apresentador que ria, que dava risada, um apresentador que dava bom dia para os seus ouvintes, enfim. E eu inventei, por exemplo, a maneira que hoje todo mundo faz no rádio de dar bom dia para o ouvinte. Então, estou recebendo aqui um recado do Marcão, lá de Florianópolis, quero mandar um abraço para o Marcão, quero mandar um abraço para o Pedro Paulo, para o João. Esse tipo de abraço, essa coisa toda, eu acabei inserindo no jornalismo, quebrando um pouquinho aquele paradigma de que o jornalismo era uma coisa muito séria, né? Então, eu também comecei a apresentar nos programas jornalísticos mensagens. Eu abria sempre o meu programa com uma mensagem de 1 minuto, uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, de esperança, enfim. Então, eu acabei fazendo programas no rádio que hoje aqui em Tubarão e na região, eles são muito, muito parecidos com o que eu fazia. Só antes de falar dessa tua parte do jornalismo, você participou de Copa do Mundo também? Eu em 1994, fui à Copa nos Estados Unidos. Depois, em 98, também estive na França, estive na Alemanha, e também não podia perder, né? Estive aqui no Brasil. Eu fui a alguns jogos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fui levar meus netos para ver a Argentina, para ver a Coreia, para ver, não lembro mais os times que participaram aqui em Porto Alegre, mas nós vimos 3 jogos aqui em Porto Alegre na Copa. Não, mas essas Copas antigas dos Estados Unidos e da França, você foi... Eu fui mais para participar como espectador. Espectador. Né? E aí fazia um tipo boletim, porque em 94, por exemplo, não tinha internet. Sim. Né? Então, para te conseguir um telefone era uma mão de obra danada, né? Para você conseguir ligar para a rádio, mas eu acabei fazendo algumas coisas também nesse período. Eu sempre unia o útil ao agradável. Né? Uhum. E como é que era cobrir o esporte depois... você acompanhou tudo isso, né, Arildo? Você está acompanhando desde a década de 60 o crescimento do rádio. Me conta um pouco, você lembra de alguma passagem interessante que você pode destacar para a gente? Ô Marcos, tem uma passagem que no rádio é interessante eu contar, porque o rádio sempre teve muita disputa, né? Muita concorrência. E aqui em Tubarão, então, Florianópolis eu também sei que tem bastante, mas aqui em Tubarão era um negócio fora do comum. E aí a gente enfrentava algumas questões com essas concorrências. Só que uma vez nós fomos transmitir um jogo em Chapecó, e aí para você fazer uma transmissão de Chapecó para Tubarão, meu amigo, você tinha que chegar umas 2 horas antes do jogo no estádio para fazer todo aquele preparo e entrar em contato com a emissora, fazer teste, tudo aquilo que você sabe como é que a gente armava uma transmissão. Né? Hoje está tudo muito fácil. E aí nós fizemos a transmissão e a rádio, na época eu estava na Tubá, eu estava na Rádio Tubá. Nós fizemos a transmissão do jogo da Chapecoense com o Estilo Luz e o nosso concorrente na época, a Tabajara, também fez a transmissão. Só que quando nós chegamos em Tubarão, na volta, nós ficamos sabendo que só nós transmitimos. A Tabajara ficou quase 1h30 transmitindo e o som não chegou aqui na cidade, porque eles mantiveram o primeiro contato, depois não tinha como entrar em contato com a transmissão em andamento, né?
E aí foi aquele auê, né? Porque imagina você, uma equipe, se deslocar a Chapecó e fazer a transmissão não ter chegado, né? Coisa que hoje não acontece, né? Porque hoje você pega o celular, liga e faz a transmissão de qualquer maneira, né? Então, tinham coisas assim que... Eu fui transmitir um jogo uma vez no campo do Próspera, lá em Criciúma, e nós tivemos que puxar um fio, mais ou menos uns 300 metros de fio, cabo. E eu tive que passar por debaixo de uma casa para o fio chegar até o estádio do Próspera. Porque não tinha... A Telesc, na época, não dava condição para a gente em alguns estádios de futebol. Então, assim, era muito complicado, muito difícil, né? E hoje o pessoal ainda reclama com toda a modernidade que tem. Agora, Arilton, esse tempo todo de rádio, você deve ter trabalhado com muita gente boa, né? Quem que você se lembra, assim, de colegas, homens, mulheres, que você pode citar que trabalhou contigo? Ô, Marcos, a gente, ao longo da vida, a gente encontra pessoas boas e encontra pessoas ruins, né? E comigo não foi diferente, é óbvio, né? E nesse campo que a gente está, eu sempre entendi que o locutor, ele era um artista, né? Eu sempre tive isso comigo. O locutor, ele é um artista, porque ele ganha mal, ele tem, às vezes, poucas condições de trabalho, ele tem que chegar no horário, ele tem os problemas dele, enfim. Eu via isso no profissional e procurava sempre ajudar o profissional. Desde que eu me lembro, né, quando comecei a dirigir a Rádio Tubá e eu podia ajudar os meus amigos, eu me lembro que muitos tinham problemas e a gente tentava ajudá-los, né? E comigo passaram grandes personalidades do rádio. Vou citar algumas para não perder o tempo do telespectador. O Salles Júnior trabalhou comigo, está lá em Florianópolis hoje, narrador esportivo. O Luiz Augusto Alano chegou no SBT, né, você sabe, hoje ele está na Cazé. Trabalhou comigo a Alza Márcia, o Gilberto Silva. Eu trabalhei com a Adelor Lessa lá em Criciúma, trabalhei com o Gilberto, trabalhei aqui em Tubarão, eu trabalhei também com o José Carlos Aguiar, trabalhei com o Salmo Flores, trabalhei com o Nicodemos Souza, a Rose Nunes, enfim, olha, tem muita gente que eu trabalhei, que eu poderia citar assim, e que foram pessoas que também muito contribuíram para o sucesso do rádio aqui em Tubarão e em toda a nossa região. Lá em Braço do Norte, eu posso citar, por exemplo, o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, José Ney Ascari, trabalhou comigo. A carteira profissional do José Ney, a primeira assinatura de empregador fui eu quem assinou a carteira dele. Ele trabalhou comigo, começou com 16 anos lá em Braço do Norte, né? Enfim, tem muita gente boa que trabalhou comigo. Tinha também alguns que a gente teve problemas, né? Mas isso a gente deixa para lá. E você chegou a ser presidente da Liga Tubaronense de Futebol. Explica isso, como é que... Pois é, no tempo que eu fazia esporte, era muito difícil você ter gente que tocasse, né, as coisas do esporte, ainda mais gratuitamente, graciosamente. Porque hoje todo mundo trabalha no esporte, mas todo mundo é pago, né? Mas na minha época, amigo, a gente tirava do bolso para fazer as coisas, né? E aí me convidaram para ser presidente da Liga Tubaronense de Futebol, acabei ficando lá um bom tempo, depois elegi o meu sucessor, que foi o seu Nelson Lima, e nesse período, inclusive, a gente comprou a sede da Liga, a Liga não tinha nenhuma sede, aí nós compramos uma sala que ainda existe até hoje, que é a sede da Liga, ali na rua Lauro Miller, 80, e depois de presidente da Liga, acabei sendo vice-presidente do Nelson, fui presidente do Tribunal de Justiça, a JDD, da Liga Tubaronense de Futebol, e dei assim, a minha contribuição para o esporte amador aqui em Tubarão, principalmente porque, Marcão, foi logo depois da enchente de 1974, né? Tudo destruído na cidade, os clubes
não queriam mais nem disputar campeonatos. E aí coube a mim. Eu me lembro que o primeiro campeonato que eu fiz depois da enchente teve três clubes. Agora imagina você fazer um campeonato com 3 clubes, né? Mas na época, também o presidente da federação, Juliano, agora eu me esqueci o nome dele. Foi que ano isso, Arilton? 1975, Tá. logo depois da enchente. O presidente da federação me isentou de todas as taxas. Ele não cobrou, a federação não cobrou nada, muito pelo contrário, ainda me ajudou em algumas coisas. E depois, então, a gente fez, no outro ano, a gente fez um campeonato aí com 8 clubes, depois passamos para 12, enfim. Mas foi uma época realmente muito difícil. E eu tenho assim, a consciência de que dei a minha parte, né, a minha contribuição para o esporte aqui do Tubarão. Agora, Arilton, a gente sabe que o rádio ele contribui muito, ele lidera, às vezes, vários processos para se resolver uma demanda local, regional, né? Isso eu falo, isso acontece no país todo. Mas aqui na região, né, por onde você trabalhou, Braço do Norte, Tubarão, a região ali, o rádio conquistou muita coisa para a região, né? Exato, exato. Eu sempre digo, Marcos, que eu fui instrumento. Poderia ser você, poderia ser outra pessoa. Eu fui instrumento. Deus me deu essa oportunidade e eu aproveitei bem. Eu sempre fiz do rádio um local, claro, de negócio para me sobreviver, mas principalmente para ajudar a população, ajudar o povo, ajudar as pessoas, né? E em Braço do Norte, durante o tempo que eu fiquei lá como proprietário da emissora e como gerente, eu tinha um programa de 2 horas de duração, eu consegui, graças a Deus, fazer com que os governantes olhassem para aquela região, né? E o Wilson Kleinobin, que era governador, ajudou muito aquela região. O Paulo Bauer, que era secretário da Educação, também ajudou muito aquela região. E eu aproveitei digamos assim, unir o útil ao agradável. Eu tinha um rádio para cobrar e tinha a minha amizade com eles, porque eu fiz amizade com esse pessoal no tempo que o Sorato foi prefeito, eu fui secretário do Sorato, né? Além de ser sócio do Sorato, na Rádio Verde Vale Braço Norte, eu acabei sendo secretário dele aqui em Tubarão quando ele foi prefeito. E eu participava muito dessas reuniões com o pessoal da época do PFL, né? Jorge Bornhausen, Raimundo Colombo, esse pessoal todo, do Júlio Garcia. E graças a isso, nós conseguimos fazer com que muitas obras acontecessem na região. Para que tenhamos uma ideia, o asfalto que vai de Braço do Norte a Rio Fortuna e a Santa Rosa, o asfalto que vai a Grão-Pará, o asfalto que vai a São Lugero, hoje até Orleans, tudo isso foi conseguido na época da Rádio Verde Vale. É só você buscar lá nos anais do governo as datas para você ver, né, que a gente está mostrando aqui a força que o rádio tem. Agora é preciso você ter sorte também, né? Eu tive sorte. E acabei sendo cidadão de Braço Norte, viu? Recebi o título de cidadão de Braço Norte, né? E fiquei bastante lisonjeado, bastante feliz com isso. Você estava falando que você tinha começado na área de jornalismo, né? Saindo um pouco da área de esporte para a área de jornalismo. Conta um pouquinho como é que foi essa transição, Arilton. Pois então, eu para entrar na área de jornalismo, eu me arrisquei até a ser candidato a vereador aqui em Tubarão em 1996. Eu tinha 26 anos de idade, e aí fiz 503 votos em 1996 aqui em Tubarão, e o prefeito que ganhou eu fiquei como primeiro suplente, numa Câmara que só tinha 11 cadeiras, hoje tem 15. Se fosse hoje, eu tinha assumido. E o prefeito que ganhou teve meu apoio e, infelizmente, durante 5 anos, ele não abriu nenhuma oportunidade para que eu assumisse. Aí eu não quis mais também depois me meter em política, porque eu sempre digo o seguinte, você bota a cara para bater. Se ninguém quer bater, você acaba tirando a cara, né? Então eu acabei tirando a minha cara desse processo de eleição e ajudei alguns amigos, né? Na época, ajudei assim alguns amigos, mas aprendi muito esse período eleitoral de 3, 4 meses ali que a gente participou. Eu acabei aprendendo muito e isso me ajudou depois a viver, e eu escrevo hoje sobre política aqui na região. Então, para me enganar, meu amigo, não é muito fácil, né?
Eu sempre digo para eles, olha, eu trabalhei 4 anos na prefeitura, eu sei como é que funciona, né? Não adianta você vir me dizer isso ou me dizer aquilo, porque eu detesto, cara, algumas coisas que acontecem no poder público. Primeiro, você vai na prefeitura, vai no governo, e aí você está conversando com aquela autoridade, aí chega um subalterno, interrompe a conversa para ele ser atendido primeiro que você. Eu acho isso um fim da picada. No meu tempo, quando o Sorato era prefeito, Marcão, ninguém fazia isso, porque nós cortamos, né? Primeiro você tem que atender aquele que lhe paga, para depois você ser atendido. Não sei se você está me compreendendo, né? Então eu vou na prefeitura e estou conversando com o prefeito, um entra, entra na sala, precisa de pegar uma assinatura, o outro entra porque precisa dar um recado, o outro entra porque... Entendeu? Isso eu acho um absurdo, né? Mas essas coisas todas você acaba aprendendo, né? Acaba aprendendo e levando para frente em algumas oportunidades ou não levando, né? E assim, tinha muitas outras situações que eu acho que o poder público ele é eleito para ajudar a melhorar a vida do povo, não para fazer com que a vida do povo fique pior. E aí o que a gente vê hoje é os políticos se locupletando, é os políticos querendo as coisas para eles, né? E o povo sempre fica em segundo plano. Olá, Nilton, você deve ter apresentado muitos programas. Quais os programas que você mais gostava de fazer no rádio? Eu gostava de apresentar o programa das 7 da manhã. Eu fiz isso na Tubá, fiz isso na Tabajara, fiz isso na Verde Vale. Eu sempre gostei de levantar cedo e às 7 horas estar lá. E um detalhe, Marcão, durante todo o tempo que eu fiz, e olha, você faz a conta, comecei a fazer programa às 7 da manhã em 1996. De lá para cá, eu nunca cheguei um dia atrasado, 1 minuto atrasado. Eu sempre cheguei no horário. E tinham algumas pessoas que comentavam, eu acordo com você dando bom dia às 7 horas da manhã. E aquilo me encheu de orgulho. Como me enche de orgulho também dizer para você que eu tenho quase 39 anos de carteira de INSS e eu nunca tirei um atestado na minha vida. Não ganhei nada por isso, né? O INSS só me deu R$1 por eu nunca ter faltado no dia de serviço. Mas para mim é uma satisfação dizer que eu tenho 39 anos de serviço prestados para o Instituto Nacional da Previdência Social e nunca tirei um atestado médico. Como é que é o nome do programa? Eu fiz na Tubá, era o Show do Rádio, às 7 horas da manhã. Depois, na Rádio Tabajara, o programa era Radiofatos. E depois, na Verde Vale, eu agora não me lembro mais o nome, e é o último, né? Tu vê que a gente, às vezes a memória atrai a gente, mas na Verde Vale, em Braço do Norte, eu tinha um programa que eu não lembro agora o nome, não. Mas se eu lembrar, depois eu Era cedinho, sempre foi cedinho. Sempre às 7 horas da manhã. Na Tubá, das 7 às 8h30, na Tabajara, das 7 às 9, na Verde Vale, das 7 às 9h30. E eu tenho tudo guardado ainda da Verde Vale, porque foi a última emissora que eu participei fazendo programa. E eu tinha um programa também aos sábados, chamado Cidade Aberta, lá em Braço Norte. E a Cidade Aberta era um programa de entrevista que eu fazia num restaurante. E aí convidava as pessoas a participarem do programa, né? E a autoridade que era convidada, ela falava ao vivo para todo mundo, falava ao vivo para a rádio e para as pessoas presentes no restaurante, era a Cidade Aberta. Legal. Então, assim, foi um tempo muito, muito legal. Você teve uma participação tanto associativa, né, tanto no Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, CERT, quanto também na ACAERT, chegou a ser vice-presidente regional aqui do Sul.
Me fala um pouquinho dessa experiência como dirigente dessas duas entidades. Eu sempre fui favorável a emissora participar, né? Tanto o sindicato como a Caerte. Inclusive, teve algumas emissoras aqui no Sul que não participavam da Caerte, a gente acabou dobrando os companheiros para que levassem elas para o sindicato e para a Caerte. Para mim foi uma experiência muito boa, principalmente no tocante à Caerte, né, onde a gente tinha liberdade de se expressar, a gente tinha a opinião para mostrar, a gente podia falar aquilo que desejasse. E tanto o sindicato quanto a Caerte são instituições que precisam ser valorizadas, que precisam ser apoiadas pelos proprietários de emissoras, principalmente, porque são entidades que buscam, né, o melhor para as rádios, buscam o melhor para os proprietários e para o rádio como um todo, né? Agora, Arilton, você está desde a década de 60 acompanhando o rádio. São várias décadas, né? Como é que você pode avaliar essa transformação, principalmente tecnológica, do rádio? Eu pedi para te olhar à noite e pedi para te olhar o dia, né? A transformação foi espetacular. Agora é interessante destacar, Marcão, que as pessoas, com o advento da TV, diziam que o rádio ia morrer. Com o advento da internet, diziam que o rádio ia morrer. Com o advento agora das redes sociais, diziam que o rádio ia morrer. O rádio nunca vai morrer. O rádio, me desculpem aqueles que pensam o contrário, mas o rádio, ele nunca vai morrer, porque o rádio, ele pode estar presente na sua vida a todo momento, sem você deixar de fazer outra coisa. Esse é o detalhe, né? Você está dirigindo no carro, você pode escutar o rádio. Agora, você não pode estar vendo uma rede social dirigindo, né? Você está em casa, você pode fazer o almoço, você pode limpar a casa, você pode escrever, você pode fazer o que você quiser escutando o rádio. Eu duvido você fazer tudo que você precisa fazer dentro da sua casa, vendo televisão ou rede social. Não tem como, né? Enfim, e as mudanças tecnológicas, elas foram realmente impressionantes no meu modo de ver, né? Hoje você sai de casa com o celular, você liga para uma pessoa no Japão, a pessoa lhe atende, você vê a pessoa que está lá no Japão. Quando é que você ia imaginar que isso acontecesse? Eu não sei aonde é que nós vamos chegar, né? Mas duvido que haja alguma coisa diferente que possa fazer com que o rádio deixe de existir. O rádio vai continuar sendo sempre uma ferramenta importante na vida das pessoas. Olá, Arilton. Você sempre foi um profissional, um colaborador e já foi também, do outro lado, o gestor de emissoras, né? Fala um pouquinho de como é ser essas duas figuras dentro do rádio. É meio complicado, porque você é empregado, você tem 13º, tem férias, tem 14º, né? Você pode pegar um atestado médico, enfim. Agora você como empregador já é diferente, né? Você tem que pensar em tudo isso e muito mais, né? É você ter no final do mês o suficiente para pagar todos os seus funcionários em dia, 13º, férias, enfim, um monte de impostos que você sabe que existe, e lutar. Todo dia, eu sempre dizia que todo dia a gente tinha que matar um leão, né? Isso foi assim, Marcão, lá em 1970 e hoje em dia. As coisas, claro, evoluem, mas tem algumas coisas que não mudam, né? Você, para buscar um patrocinador, hoje você tem muita agência, antigamente isso não existia, mas só melhorou, as coisas melhoraram, né? Agora, Arilton, para a gente encerrar, o que é o rádio na tua vida? O rádio foi o meu segundo casamento. O primeiro casamento foi com a Delurdes, né, que eu estou há 55 anos, e o rádio foi o meu segundo casamento. Então, não sei se eu expressei aquilo que você queria,
Mas o rádio, para mim, sempre foi uma paixão. E eu só não volto para o rádio, Marcão, porque eu cansei de levantar às 5h30 da manhã. É, se fosse. E também assim, não quero mais compromisso, né? Esse é o detalhe também. Mas o rádio foi a minha vida, né? Foi a minha segunda paixão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, um grande abraço.